Declaro aberta a presente reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pelo requerimento do Senado Federal 407 de 2015, para, no prazo de 120 dias, apurar as denúncias de que julgamentos realizados no âmbito do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, foram manipulados para, em descompasso com a lei, anular autuações fiscais ou reduzir substancialmente os tributos cobrados, resultando em sonegação fiscal da ordem de até 19 bilhões de reais, segundo a Operação Zelotes. Nós temos hoje 3 partes da nossa sessão. A primeira, então, conforme convocação já feita, pedindo aqui, solicitando a presença dos senhores Paulo Roberto Cortes, Leonardo Ciad Manzan e o senhor Nelson Malman, que foi aprovado este requerimento na penúltima reunião desta CPI. E tenho a informar aos senhores e senhoras que o senhor Leonardo Ciad Manzan, em contato com a nossa direção da CPI, disse que, através do seu advogado, uma petição em que requer que seu comparecimento perante esta comissão parlamentar de inquérito seja designado para outra data, a partir do dia 18 do corrente mês, tendo em vista encontrar-se fora de Brasília na data de hoje. O outro convidado, o senhor Nelson Malman, por sua vez, informa à Secretaria da Comissão, via contato telefônico, que por estar na data de hoje no estado do Rio Grande do Sul, também não comparecerá. Este convidado, entretanto, colocou-se à disposição desta comissão para comparecer a partir da próxima semana. Também o senhor Paulo Roberto Cortes diz a esta presidência, informa que não compareceu nem apresentou justificativa para tal, podendo, portanto, a partir deste momento, ser conduzido coercitivamente em data a ser designada por esta presidência. Portanto, eu indago aos nossos companheiros, senadores e senadoras, o fato do não comparecimento dos nossos 3 primeiros convocados aqui, além da Operação Zelote, que nós já ouvimos, se nós devemos convocá-los coercitivamente ou não. Eu gostaria de ouvi-los. Senhor presidente, eu vou pedir a Vossa Excelência e propor que nós fizéssemos a inversão de pauta para que pudéssemos votar os requerimentos e, em seguida, nós voltaríamos à primeira parte, porque vai requerer uma série de encaminhamentos e, desde já, eu sou favorável a ser coercitivamente. Mas, como nós vamos ter uma série de pessoas, membros da comissão, viajando aí por volta de 12h30, 13 horas, se nós pudéssemos inverter a pauta, para que a segunda parte passasse a ser a primeira e aí, em seguida, nós voltaríamos à primeira parte. Eu ficaria muito grato. Eu consulto... Senhor presidente, pela ordem. Primeiro, eu concordo aí com o senador Pimentel e acho que os 3 nomes citados por Vossa Excelência devem ser conduzidos coercitivamente. Até porque todos 3 foram citados pela Polícia Federal, como, inclusive, um deles foi encontrado em sua residência R$800 mil, comprovada a propina de R$300 mil, que é o senhor Leonardo Manzan. O senhor Paulo Cortes também tem provas contundentes contra ele, como também o senhor Nelson Malman. Então, todos 3 bandidos, todos 3 corruptos, de maneira que o tratamento para essas pessoas deve ser da Polícia Federal. Então, eu achava que devia se aprovar aqui
um requerimento para trazê-lo de forma coercitiva, porque eles vão, na próxima semana, se convocados, dizer que estão fora do país e podem sair do país. Portanto, nós vamos ficar aqui fazendo uma reunião sem ter satisfação dada por essas pessoas que estão altamente comprometidas com essa sujeira, essa situação do CARF. Então, eu concordo plenamente com Vossa Excelência para que a Polícia Federal possa trazê-los coercitivamente. Perfeito, senador Otto. Senador Pimentel, vamos então fazer a inversão da pauta, não é? Até porque é a pauta seguinte, não é? Vamos então aos requerimentos. Eu gostaria, senhor presidente, como relatora, porque Vossa Excelência incluiu na pauta, primeiro quero cumprimentá-lo aí pela organização da nossa reunião de hoje, mas diante de um número expressivo de requerimentos que já foram protocolados na CPI, mais de 100, Vossa Excelência pauta 8 hoje. Pauta hoje, 8. Sendo que dos 8 itens pautados, 5 são requerimentos que solicitam informações e 3 são requerimentos de convocação. Eu queria fazer a apresentação da seguinte proposta, que da pauta nós votássemos somente hoje os 5 requerimentos que solicitam informações e que, na sequência, após essa votação, eu apresentaria o plano de trabalho, que, creio, poderíamos dar vistas até a próxima sessão para aprovação do plano de trabalho e, depois da aprovação do trabalho, é que nós trabalharíamos as convocações, porque nós já temos muitos requerimentos de convocação aprovados e nós precisamos planejar os trabalhos da nossa CPI. Então, a ideia é que a gente votasse os pedidos de informação e não as convocações. É a proposta que apresenta aqui aos meus pares, presidente. Para dialogar, senhor presidente, com a nossa relatora, como nós temos apenas poucos itens nessa pauta, eu acho que nós deveríamos apreciá-la na sua totalidade, sem prejuízo de elaboração do plano de trabalho e discutir. Até porque aqui tem uma série de questões que nós precisamos, nesta reunião, dialogar, construir saídas. Por isso, minha nobre relatora, para com quem eu tenho um carinho todo especial, vamos, nesta reunião, manter esta pauta e em seguida, nós teremos a proposição que Vossa Excelência está fazendo para os próximos. Mas, para nós, é muito importante votar essas matérias. Eu concordo também, senhor presidente, senhora relatora. Acompanho o senador Pimentel para que a gente possa votar essa pauta e limpar essa pauta. É pouca, é pequena, e nós podemos avançar e resolver essa pauta, senhor presidente. Um microfone ligado por aí? Não está funcionando mesmo. É que, veja, nós já havíamos definido isso anteriormente, a necessidade de termos um plano de trabalho. A partir do momento em que tivéssemos um plano de trabalho, nós partiríamos para as convocações. Eu repito, na pauta são 8 itens. 5 itens solicitando informações e 3 itens de convocação. Óbvio que eu me dobro à opinião da maioria. Se for a opinião da maioria, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Se for essa a opinião, vamos votar os requerimentos todos e, na sequência... Muito obrigado, senhora relatora. Na sequência, apresentaríamos o plano de trabalho. Muito grato, nossa relatora. Então, vamos à pauta. O plenário é soberano, né, relatora? E nós sabemos que o nosso tempo dessa CPI é muito curto, diante da avalanche, da magnitude que este assunto do CARF, não é? Então, eu vejo que quanto mais rápido esta comissão agir, melhor, com certeza, será o nosso resultado final. Portanto, são os seguintes os requerimentos que podem ser apreciados por votação simbólica. Vamos aos requerimentos. Requerimento número 51 do item 1. Item 1, requerimento 51. Eu consulto o senador Pimentel, que nós tivemos uma conversa aqui a priori, se nós vamos manter a convocação, neste momento,
do senhor Otacílio Dantas Cartacho, Vossa Excelência pede para jogar para a semana seguinte. Eu indago Vossa Excelência quanto ao item número 1. Em face das sugestões que Vossa Excelência apresentou, nós estamos retirando de pauta o número item 1 e voltará na sessão seguinte, após o plano de trabalho da nobre senadora relatora. Portanto, estamos retirando de pauta, então, o item número 1, relativo ao requerimento 51. Vamos para o item número 2, requerimento 87. Requer seja solicitado ao CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que encaminha a esta comissão a listagem de todos os devedores e respectivos montantes cujos valores estejam entre 10 milhões e 100 milhões de reais. Requerimento de autoria da senadora Vanessa Graziotin, nossa relatora. Vamos colocar esse requerimento para ser aprovado conjuntamente ou individualmente? Conjuntamente? Ok. Item 3, requerimento 96. Requer que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, CARF, encaminhe a esta comissão parlamentar de inquérito, no prazo improrrogável de 15 dias, cópias digitalizadas integrais de todos os processos julgados por aquele órgão a partir de 1º de janeiro de 2009, com um valor de autuação igual ou superior a 50 milhões de reais. E aqui, a nossa querida doutora Cláudia Lira nos procurou essa semana, dizendo que esses processos ainda nem todos estavam digitalizados e, portanto, o CARF teria uma certa dificuldade em nos atender dentro desse prazo de 15 dias. E nos sugeriu, e foi até aceito por mim, mas disse que traria ao pleno desta comissão. Ela propôs que, dentro dos 15 primeiros dias, nos remeterá os processos já julgados de valores de 500 milhões a 1 bilhão, dentro dos 15 primeiros dias. Em 30 dias, nos enviará os processos julgados acima de 1 bilhão de reais. E com 45 dias, processos de 50 milhões a 500 milhões de reais. Eu achei de bom alvitre atender o pedido dela, mas eu gostaria de consultar os nossos companheiros. De acordo? Perfeito. Assim sendo, vamos para o item 4. Requerimento número 97, 2015. Requer que a Controladoria Geral da União encaminhe a esta comissão requerimento de minha autoria, esse requerimento número 96. O requerimento 97, também de minha autoria, requer que a Controladoria Geral da União encaminhe a esta comissão parlamentar de inquérito, com urgência possível, cópia de todos os procedimentos, auditorias, processos, documentos ou quaisquer outras informações em seu poder relativo ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, CARF. Item 5. Requerimento 98, também de minha autoria. Requer que o Tribunal de Contas da União, o TCU, encaminhe a esta comissão parlamentar de inquérito cópia de todos os procedimentos, auditorias, processos, documentos e ou quaisquer informações em seu poder relativo ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Item 6. Requerimento número 99, também de minha autoria. Requer que seja convocado o senhor Guido Mantega, ex-ministro de Estado da Fazenda, para depor a esta CPI. E aqui eu faço só um ligeiro comentário, me permite, senhor presidente, claro. É que
todos estes conselheiros do CARF são aprovados, indicados, melhor dizendo, são aprovados pelo ministro. São nomeados, melhor dizendo, obrigado, relatora, são nomeados pelo ministro da Fazenda. Assim sendo, achei por bem a presença do ex-ministro Guido Mantega a esta comissão para nos prestar informações. Eu vejo que, com a estada que ele teve de longa data diante do CARF, diante deste ministério, ele pode muito contribuir com os nossos trabalhos, desta forma que eu vejo. Mas com a palavra, senador esse Pimentel. item nós queremos votar fora do bloco. Fora do bloco. Eu indago os demais senadores. De acordo. Item 7 da pauta. Requerimento número 100. Requer informações ao Conselho Administrativo de Recursos Federais, CARF. Informações. Houve uma pequena falha, me aguarda só por um segundo, porque faltou aqui os dizeres deste requerimento que a doutora Adriana está verificando para nós. Vamos para o item 8. Já chegou a doutora? Ah, tá. Esse é o item, então, número 7. Ok. Requeiro nos termos do artigo 58, no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal e do artigo 2º da Lei 1.579/52 e do artigo 216 do Regimento Interno do Senado Federal, que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, CARF, encaminha a esta Comissão Parlamentar de Inquérito no prazo improrrogável de 7 dias os seguintes dados. Primeiro, nomes e números de inscrição no CPF de todos os conselheiros e conselheiras, titulares, substitutos, nomeado desde a criação do CARF. Número 2, data da nomeação, da posse e da exoneração de cada um dos conselheiros e conselheiras mencionada no item 1. Terceiro, indicação da classe a que pertenceram os mencionados conselheiros e conselheiras, fisco ou contribuintes. Número 4, entidade de classe responsável pela indicação, em caso de conselheiros e conselheiras representantes dos contribuintes. E, quinto, nome do ministro do Estado da Fazenda responsável pela nomeação. Eu acredito que estas informações serão de grande valia para os nossos trabalhos. Acho que podemos incluir esse no bloco também, no bloco. Se ninguém manifestou, não é? Item 8 e derradeiro. Requerimento número 101. Requer que seja convocada a senhora Erenice Alves Guerra, advogada e ex-ministra-chefe da Casa Civil, para depor a essa CPI. Uma vez que o nome da senhora Erenice, na Operação Zelote, tem constado por diversas vezes e também é de conhecimento do povo brasileiro através da imprensa. Eu acredito que a vinda dela aqui também será de bom avitre. Também fora do bloco, senhor presidente. Também fora do bloco. Então vamos votar no bloco. Então, vamos lá. Senhor presidente, eu acho que não há nenhuma divergência em votar já o bloco, que são todos os 5 requerimentos de informações, senhores senadores. Iremos, então, aos requerimentos em blocos. Senhoras e senhores senadores que concordam com a aprovação dos aludidos requerimentos. Os itens 2, 3, 4, 5,
vamos mencioná-los então. O item 2, o item 3, o item 4, o item 5, o item 7. Os senadores e senadoras que aprovam permaneçam como estão. Aprovados. Vamos então agora a dois requerimentos fora de pauta, que é o item 6 e o item 8. Senhor presidente, o nosso voto é contrário ao item 6 e ao item 8. Portanto, estou pedindo aos nossos pares que rejeitem esses dois requerimentos. Primeiro porque o ministro Guido Mantega não tem qualquer envolvimento com as Zelotes até o presente momento. Evidentemente que, por decisão constitucional e formal, cabe a ele assinar o ato de nomeação das pessoas, simplesmente isso. E, exatamente por isso, nós temos dirigido as primeiras preocupações para aqueles que presidiam o CARF. É evidente que nós estamos fazendo todo esse debate. Já a ex-ministra Erenice Guerra, até o presente momento, não tem qualquer envolvimento direto no inquérito ali apresentado. Portanto, nós também estamos encaminhando o voto contrário à convocação da ex-ministra Erenice Guerra. Eu consulto os demais senadores e senadoras. Eu gostaria, senhor presidente, como relatora, também de concordar com o encaminhamento do senador Pimentel. De fato, por tudo que nós já ouvimos até o momento, o ministro Guido Mantega, ele apenas cumpria uma decisão expressa a partir de uma comissão de busca, conforme diz a própria legislação. Havia toda uma comissão de busca para a escolha dos conselheiros e que levava em consideração um conjunto de critérios. E o processo chegava à mesa do ministro apenas para ele promover a nomeação, então não há porquê. Se tivermos que ter um contato com o ministro Mantega, que eu creio que até num determinado momento possamos ter esse contato, faríamos como fizemos com os outros até agora, buscando ouvir, buscando mais informações, mas não da forma como está, convocando. E a senhora Erenice, presidente, eu quero dizer que não estudei detalhadamente a documentação que nós recebemos até agora, por parte da 10ª Vara Federal, mas do que nós recebemos não há absolutamente nada que indique que ela deva ser convocada nesse momento. Portanto, encaminho também voto contrário aos dois, senhor presidente. Senhor presidente, também encaminho voto contrário aos dois requerimentos que foram citados aí. Senhor presidente, também acompanho a relatora. Se, no decorrer das investigações, a relatora entender que é necessário ouvi-los, nós assim o faremos, mas vamos aguardar todo o levantamento, o trabalho da relatora, a senadora Vanessa Graziotin. Nesse momento, voto contrário, senhor presidente. Senador Lira. Acompanho o raciocínio do senador Assis. Se por acaso, no decorrer das investigações, surgir algum fato que possa concluir com a convocação, eu acho que não haverá nenhuma dificuldade para que a gente possa fazer. Mas, enquanto não houver, se, segundo a relatora, os elementos recebidos não apontam absolutamente nenhuma indicação no que diz respeito à Erenice e ao Guido Mantega, então também eu acompanho o voto dos companheiros. Gostaria de ouvir também o senador Humberto Costa. Não, meu voto será semelhante. Eu entendo que, no caso do ministro Guido Mantega, não recai sobre ele, até o presente momento, qualquer responsabilidade pelos atos daqueles que compunham o Conselho de Administração da Receita Federal. Como tal, a não ser que surja algo que demonstre um vínculo claro entre o ex-ministro e as irregularidades ali cometidas, eu não vejo por que a convocação. Da mesma forma, a ex-ministra Erenice Guerra, ao que consta, um único processo que teria havido patrocinado por um escritório de advocacia do qual ela era sócia, depois de ter saído da Casa Civil, sequer foi a julgamento no CARF. Então, não cabe, no meu ponto de vista, qualquer tipo de
nesse momento, qualquer tipo de suspeita quanto a ela, e se ao longo desse processo suspeitas surgirem, eu acho que nós poderemos fazer essa convocação, mas no momento eu acredito que não se justifica. Gostaria de ouvi-lo? Bom, eu acompanho a opinião dos demais nesse sentido, na linha que colocou a relatora. Se, no decorrer da apuração, das investigações que essa comissão vai fazer, aparecer a necessidade, aí eu não teria nada contrário. Mas, nesse momento, não vejo que seja necessário em função do que foi colocado aí. Então, eu acompanho o voto aí da senadora Vanessa Grassotin, presidente. Gostaria de ouvir o senador Raimundo Lira. Quer falar alguma coisa sobre esses dois requerimentos, senador? O 6 e o 8. Senador presidente, eu quero informar a Vossa Excelência que eu não sou membro dessa comissão. Apenas me foi oferecida a participação nela e eu quis vir assistir aqui os trabalhos, não é? E vamos pedir para você integrar também. Mas pelo que eu vi da relatora, como parlamentar, como senador, eu concordo totalmente com essa tese aí, viu? Pois bem, muito obrigado. Eu só gostaria de fazer aqui uma justificativa, o porquê dessa nossa pretensão de convidar a senhora Erenice Guerra. No final do mês de março, o Brasil foi surpreendido com a Operação Zelote, conforme nós já é de conhecimento de todos os brasileiros até. As suspeitas são de que, por meio de intermediários, conselheiros cobravam propina para anular atuações do Conselho do CARF. Esse esquema criminoso, desbaratado pela atuação determinante da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, teria autuado em cerca de 74 processos, causando um prejuízo já apurado de aproximadamente 5,7 bilhões de reais. Segundo notícias divulgadas na imprensa nacional, Naturalmente, a ocorrência de tais fatos criminosos seria impossível sem o envolvimento direto de conselheiros integrantes do CARF, nomeados por ato do ministro da Fazenda. Em face disto, é de fundamental importância para os trabalhos desta comissão parlamentar de inquérito colher o depoimento da advogada e ex-ministra, chefe da Casa Civil, Erenice Guerra, a quem se atribui responsabilidade pela indicação de conselheiros para integrar o CARF, além de ter atuado profissionalmente ao lado do conselheiro José Ricardo da Silva, um dos mencionados no curso das investigações realizada pela Operação Zelote. Antes de colocar em votação, eu gostaria de fazer aqui um ligeiro comentário. Eu sou um chegante na casa, sou um principiante na política. Senhor presidente, discordo. Vossa Excelência é uma estrela nessa casa. Tem se destacado muito e tem conduzido muito bem a presidência aí da CPI do CARF. Obrigado. Obrigado, senador, e meu presidente Otto, dessa tão conceituada comissão CMA. Eu vejo que essa comissão ela tem que ser apartidária. Aqui, se nós começarmos os nossos trabalhos, no momento eu respeito e sempre irei respeitar a opinião de cada um dos nossos senadores e senadoras. Mas eu espero que, ao caminhar dos trabalhos desta comissão, nós aqui estejamos todos imbuídos do mesmo objetivo, que é resgatar a credibilidade das nossas instituições no Brasil, que eu vejo que foram todas nesses últimos anos, nessa última década, foram deteriorizadas.
Então, senadora relatora, isso às vezes me preocupa um pouco, esses favores políticos. E eu quero dizer que, diante da presidência dessa comissão, pedindo sabedoria sempre a Deus, nós vamos executar os trabalhos dessa comissão de uma forma muito clara, sem proteção a quem quer que seja. Se é da oposição, se é da situação, não importa para nós. Eu só queria deixar esse recado e gostaria, então, de colocar em votação, com a palavra, senador? Com a palavra, senador Pimentel. Só um registro, senhor presidente. O primeiro registro é que nós somos todos senadores e senadoras vindo das urnas, portanto, não precisamos de recado. Aqui nós somos todos iguais. Segunda questão, nós não queremos partidarizar os debates nesta comissão. Exatamente por isso é que estamos rejeitando os requerimentos, porque não tem qualquer fundamentação que permita a sua convocação. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, senhor. Vossa Excelência colocou em votação o requerimento para a condução coercitiva, não foi isso? Ainda não. Ainda vai colocar a votação. Ainda não. Esse pronunciamento de Vossa Excelência quer dizer o seguinte: no Brasil, eu acho que, inclusive aqui no Senado, as CPIs precisam se aprofundar nas provas contundentes, como esses 3 convocados. Eles foram citados pela Polícia Federal, tinha dinheiro em casa, R$800 mil, o outro tinha um escritório que fazia tráfico de influência. Então, tem provas contundentes. Mas nos casos assim que foram citados, no caso do ministro Guido Mantega, sobretudo, eu votei contra, porque eu deploro, eu sou contra o pré-julgamento, uma acusação superficial, sem provas, que quase que é uma prática no Brasil, depois surge e macula a imagem das pessoas. Por isso, o aprofundamento aqui deve ser feito, mas o julgamento superficial é uma coisa que no Brasil é prática, e eu acho que nós devemos aqui na CPI ter responsabilidade para aprofundar as provas, mas não no julgamento superficial. Por isso que eu votei contra a vinda aqui do ministro Guido Mantega. Eu coaduno plenamente com tudo que Vossa Excelência, senador Otto, colocou. E quanto à fala do senador Pimentel, a quem eu tenho o maior carinho, o maior respeito, o que eu disse é que eu percebi, principalmente na CPMI da Petrobras, que eu participei por menos de 60 dias, eu percebi que havia um cabo de guerra entre oposição e situação. E é exatamente sobre esse assunto, sobre essa minha experiência que eu tive, senador Pimentel, é que eu espero que nesta nossa comissão parlamentar de inquérito para apurar possíveis desvios de dinheiro público, nós não venhamos ter o que nós tivemos na CPMI da Petrobras nesta casa. Era tão somente isso que eu queria fazer o registro. Quer falar com a palavra, senador Donizete? Não? Vamos votar. Vamos votar. Os requerimentos de número 6 e 8. Senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam-se como os encontram. Rejeitados. Presidente, apenas um voto favorável do senhor presidente, todos os demais rejeitaram. Só para registrar na ata. Voto, evidentemente. Vota. Eu sou autor do requerimento, então... Mas não vota não. Não vota não. Mas sem problema. O presidente não sem vota. Problema. Se passasse a presidência para o Donizete para vir aqui para votar. Vamos, então, à convocação, então... É importante que isso fique registrado na ata. O requerimento foi rejeitado à unanimidade. Quanto aos nossos convidados, então, o senhor Leonardo Ciad Manzan, senhor Nelson Malman e Paulo Roberto Cortes. Vamos convocá-los coercitivamente. Eu
consulto aos nobres senadores. Senhor presidente, eu acho que há unanimidade para que esse ato seja, para que procedamos dessa forma. Eu só gostaria de pedir que marquemos uma data para a semana que vem. Sim. E não fique uma convocação solta. Vamos conduzi-los coincidentemente para a próxima terça-feira, pode ser, senhor presidente e senhora relatora? Quinta-feira? Próxima quinta-feira. No mesmo horário, às 9h30. No mesmo horário, próxima quinta-feira. Senhor presidente, marcando também data e hora. Sou favorável que seja tomadas as medidas legais necessárias para trazê-lo coercitivamente. Os 3. E vamos manter no dia 18, que é a próxima quinta-feira, às 9h30, para que não tenha qualquer margem de desculpa para não estar presente. Pois bem, senhor presidente, concordo plenamente com a proposição de quinta-feira às 9h30. De acordo. Portanto... Eu só queria fazer um reparo, senhor presidente. Ao invés de 9h30, vamos marcar 9 horas. 9 horas fica melhor. 9 horas pode ser, pode começar mais cedo. Horas do dia 18/6/2015? De acordo. Então, às 9 horas. Não sendo no horário do senador Blário, que hoje eu fui marcar minha presença às 8, ele já tinha passado 7 da manhã. Aí não dá. Mas o senador Paim já havia passado antes dele, viu? 7 horas da manhã. É que nós temos a Comissão de Agricultura e começa pontualmente às 8 horas. Nós começamos pontualmente hoje às 8 horas. A Comissão de Agricultura, como sempre, às quintas-feiras, às 8 horas da manhã, para debater os assuntos relativos à agricultura brasileira. E a agricultura, todos acordam cedo. Quem produz... É a hora de trazer o leite, então nós iniciamos às 8. É importante, mas às 9 horas é bom. Dá tempo de nós debatermos das 8 às 9 as questões da Comissão de Agricultura na próxima quinta-feira. Perfeito, senador Acir Gurgás. Eu queria só prestar uma informação aos senhores, antes de passar a palavra à senadora Vanessa Graziotin, nossa relatora, que vai apresentar a sua pauta, a sua apresentação do plano de trabalho. Eu queria dizer que eu, juntamente com a relatora e o nosso vice-presidente Donizete, nós estamos a buscar informações dia e até noite para trazer a todos os membros dessa comissão. Então, nós procuramos o Ministério Público Federal, através do Dr. Frederico e outros, também da Polícia Federal. Agora tivemos a informação de que o Poder Judiciário, que está à frente dessa Operação Zelote, que houve primeiro uma mudança do juiz titular, depois para o doutor Ricardo, depois para a doutora Poliana, e hoje está sob a responsabilidade da doutora Mariane, ou Mariana, não é? E queria dar uma outra informação... Já foi votada a questão da convocação, senhor presidente? Então vamos votar, porque não vamos ter quórum. Tá, mas é só dar essa informação. E que na segunda-feira nós estamos, então, fazendo também uma outra reunião para trazer, o Ministério Público Federal vai nos fornecer aqueles dados que nós solicitamos a eles. E passa a palavra, então, à nossa relatora, Vanessa. Votar? Convocação coercitiva. Votar a coercitiva. Não é necessário. Estou tendo a informação que não é necessário. É melhor votar. Então, vamos colocar em votação, então, a convocação coercitiva dos nossos convidados. Os senadores e senadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Por unanimidade. Passo a palavra, então, à senadora Vanessa Graziotin. Vamos lá. Apresentação do plano de trabalho. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, criado pela medida provisória 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, instalado em 19 de fevereiro de 2009, por meio da Portaria 41, de 17 de fevereiro de 2009, do Ministro da Fazenda. Ele resultou da unificação do 1º, 2º e 3º Conselhos de Contribuintes, bem como da Câmara Superior de Recursos Fiscais, consubstanciando-se em órgão colegiado paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com competência para julgar recursos de decisão de primeira instância, versando sobre a aplicação da legislação tributária federal. A ideia da unificação foi proporcionar maior racionalidade administrativa,
redução de custos operacionais e melhorar o aproveitamento e alocação dos recursos, considerando que os 3 conselhos tinham a mesma natureza e finalidade, porém, estruturas administrativas distintas com sobreposição de tarefas e fluxo de trabalho. O CARF é composto por 3 seções, compostas por 4 câmaras cada, essas integradas por turmas ordinárias e especiais e pela Câmara Superior de Recursos Fiscais. Cada turma é composta por 6 conselheiros, sendo metade deles representante dos contribuintes e metade representante da Fazenda Nacional. Esse órgão, que tem origens históricas ainda no início do século XX, sempre teve prestigiada e reconhecida a sua competência técnica, contando em seus quadros com profissionais habilitados. Entretanto, infelizmente, foi o palco do cometimento de atos diversos de corrupção, perpetrada por agentes públicos e privados, além de grandes corporações, em detrimento do fisco e, por conseguinte, dos contribuintes brasileiros. Há a suspeita, conforme o requerimento da criação dessa comissão parlamentar de inquérito, de que julgamentos realizados no âmbito do CARF foram manipulados para, em descompasso com a lei, anular autuações fiscais ou reduzir substancialmente tributos cobrados, resultando em sonegação fiscal na ordem de 19 bilhões de reais. Tudo isso foi descoberto com a deflagração da chamada Operação Zelotes, levada a cabo pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal, com as devidas autorizações da Justiça Federal. Efetivamente, existem indícios de irregularidades no julgamento de 74 processos envolvendo dívidas de bancos, montadoras de automóveis, siderúrgicas e outros grandes devedores, o que consistiria na maior fraude tributária já descoberta no país. Conforme divulgado pela imprensa, o prejuízo ao erário já verificado é em torno de 6 bilhões de reais. Segundo se tem notícia, os agentes privados devedores de tributos teriam cooptado conselheiros do CARF, tanto da classe de auditores quanto dos contribuintes, para obter decisões do Conselho que implicassem redução ou exclusão dos valores devidos ao fisco. Essas condutas, uma vez comprovada, configuram em tese os seguintes delitos: advocacia administrativa fazendária, sonegação fiscal, corrupção ativa, corrupção passiva ou concussão, tráfico de influência, lavagem de dinheiro, associação criminosa, dentre várias outras. Crimes gravíssimos, cuja reprovabilidade se mostra tão maior quanto vultuosos são os valores que deixaram de vir aos cofres públicos por conta da atuação do grupo. Para se ter uma ideia, os valores possivelmente suprimidos ao fisco são o triplo das perdas que a Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, teve com atos de corrupção de alguns de seus agentes. Curiosamente, porém, grande parte da mídia parece ter esquecido, entre aspas, os desvios do CARF, talvez porque entre os suspeitos pela prática dos atos criminosos estariam grandes corporações, inclusive do sistema financeiro. Com isso, torna-se ainda mais importante a atuação do Senado Federal na investigação de tais fatos, logicamente de forma complementar à investigação já existente por parte do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. Na qualidade de relatora, buscaremos estruturar a investigação e os trabalhos de forma o mais racional possível, aproveitando os dados já colhidos na investigação existente e procurando evitar sobreposição de atos e, principalmente, de forma a que possamos concluir pelas alterações do ordenamento jurídico que certamente serão necessários a fim de evitar que atos tão ignóbeis se repitam. Item 2, da delimitação do objeto da investigação. Além das informações constantes do requerimento de criação dessa CPI, consideramos necessário, neste plano de trabalho, delimitar espacial e temporalmente o objetivo da investigação, até mesmo para que possam concretizar o requisito do fato determinado exigido no parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal. Nesse sentido, são sempre citadas, pela precisão, as lições de Pontes de Miranda para quem fato determinado é aquele que cumpre os seguintes requisitos. Item A, no plano de existência, se houve o fato ou se não houve. B, no plano da legalidade, se o fato compõe determinada figura penal ou ato ilícito civil ou administrativo.
no plano da topografia, da topografia, onde se deu o fato, no plano do tempo, quando se deu o fato, no plano da quantitatividade, se houve redução do fato ou quando ou quanto sobe o prejuízo. No caso sob exame, a definição dos planos da existência, da legalidade do local, da qualidade, já estão suficientemente verificados, como vimos no item anterior. Falta apenas delimitação temporal. Sugerimos que o marco inicial da apuração seja fixado no ano de 2005, momento em que coincide a delimitação da própria Operação Zelotes. Demais disso, ressalte-se a possibilidade que essa comissão investigue qualquer outros fatos conexos aos aqui expostos, à medida que forem descobertos, conforme interativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ademais, registre-se que a CPI tem poderes para investigar até mesmo fatos objetos de inquéritos sigilosos, como é o caso em tela. Passamos, ora em diante, a detalhar a estratégia investigativa desta relatoria. 3. Da estratégia de investigação. Propomos ao plenário dessa comissão pautar a investigação em 2 pilares, sempre por meio da definição clara das linhas a serem adotadas, a fim de trazer racionalidade aos trabalhos, quais sejam: letra A, compartilhamento de informações e busca da eficiência das apurações. B, prioridade na investigação dos grupos e corporações beneficiários. Explicamos. Em primeiro lugar, é preciso evitar o retrabalho. Se já existe uma investigação em curso, que nós busquemos obter as informações lá coletadas, de modo a podermos otimizar os trabalhos da comissão. Não devemos ficar aqui ouvindo as mesmas pessoas ou analisando os mesmos documentos já objeto de investigação que ocorrem nas instâncias judiciais. O papel dessa CPI e do Senado tem que ser altivo e proativo, usando dos poderes de investigação próprios de autoridade judicial que nos são conferidos pelo parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal para produzir provas que, inclusive, sejam úteis para o Ministério Público Federal e para a Polícia Federal. Justamente por isso, na primeira reunião dessa comissão, já aprovamos o envio de ofícios para obtermos os documentos da Operação Zelotes, que serão devidamente analisados pelos membros dessa comissão, suas assessorias, além de podermos contar com o apoio da advocacia e da consultoria legislativa do Senado Federal. O que devemos fazer, e ora proponho, é que nos antecipamos à Polícia e ao Ministério Público Federal, investigando linhas que lá não estejam ainda esclarecidas, ou lançando luz sobre aspectos lá ainda não analisados. E é aqui que chega o segundo pilar da investigação, o foco nos grupos corruptores. Tradicionalmente, no Brasil, as investigações sobre malfeitos ou desvios envolvendo os recursos públicos focam principal ou exclusivamente os agentes públicos corruptos. Casualmente ou não, são esquecidos, entre aspas, os grupos corruptores. Precisamos inverter essa lógica. Obviamente que devemos investigar os agentes públicos que cometeram ilícitos, mas propomos adotar como estratégia a inversão da tradicional investigação. E se focarmos inicialmente os agentes corruptores, cremos que essa estratégia tende a ser muito mais produtiva, além de servir para complementar os inquéritos que correm na Justiça. Nesse caso específico, são suspeitas de pagarem propina para conselheiros do CARF grandes corporações. E aí eu cito aqui tudo aquilo que foi fartamente divulgado pela imprensa, ou seja, não há nada inventado por nós. Empresas como Ford, Santander, HSBC, entre outras multinacionais. Consideramos ser mais justo, produtivo e eficiente começar a investigação por essas empresas. Se desarticularmos o modelo de sonegação, certamente chegaremos à ponta da cadeia, aos agentes públicos corruptos. Para que essa estratégia dê certo, será necessário, contudo, traçar muito bem as linhas de investigação e a sequência em que pretendemos conduzir os trabalhos, o que exporemos no item a seguir, das linhas da investigação. A primeira linha, as empresas beneficiárias. Investigaremos as empresas possivelmente corruptas beneficiárias dos indevidos julgamentos do CARF.
Essa investigação deve abranger as seguintes medidas, entre outras: a convocação para oitiva de executivos das empresas na época dos fatos investigados, a quebra do sigilo bancário e fiscal das empresas referente ao período da investigação, cruzamento de informações relativas às movimentações suspeitas das empresas e dos conselheiros do CARF com as decisões do Conselho em que as corporações possivelmente corruptoras teriam sido beneficiadas. Como se percebe, para nenhuma das três medidas se faz necessária a ordem judicial. Basta a decisão do plenário dessa comissão, o que certamente permitirá uma aceleração dos trabalhos investigativos. Segunda linha, os agentes corruptos. Todo ato de corrupção possui dois polos, o corruptor e o corrupto. Cremos que, como foi dito, a maneira mais fácil de desvendar o mecanismo de atos criminosos como esse é começar a investigar pelo lado dos corruptores, para que, a partir de então, encontrar provas das vantagens indevidas recebidas pelos agentes públicos corruptos. É preciso aqui fazer uma observação. Todos os conselheiros do CARF são agentes públicos, mesmo aqueles que são representantes dos contribuintes, mesmo aqueles. Isso porque, segundo a definição da Lei de Improbidade Administrativa, considera-se agente público todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades da administração pública. Isso está no artigo 2º da Lei 8.429, de 1992. Da mesma forma, o artigo 327 do Código Penal define funcionário público como quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Ora, os conselheiros representantes do contribuinte, dos contribuintes exercem função pública, ainda que de forma remunerada. Logo, são considerados agentes públicos para fim de improbidade e funcionários públicos para fins penais. Por todos esses motivos, será necessário abrir a segunda linha de investigação para apurar os atos de improbidade e de corrupção desses agentes públicos, o que será feito num segundo momento após investigarmos as empresas corruptoras. Ou eu diria até eles caminharão de forma concomitante. Terceira linha, os intermediários dos atos de corrupção. Como em outros escândalos de corrupção já conhecidos no Brasil e no mundo, no caso do CARF também não há, a princípio, um contato direto e imediato entre corruptores e corruptos. Geralmente, há agentes que fazem o papel de aproximar os dois polos de corrupção. Se desvendarmos a dinâmica do lado dos corruptores, que é a primeira linha, e dos corruptos, segunda, ficará mais clara a conexão feita por agentes especializados nessas práticas escusas, doleiros, lobistas, etc. Provas, item 5, a serem produzidas. Sem prejuízo da colheita de outros meios de prova que se mostrem necessários ou convenientes à investigação, durante os trabalhos propomos à CPI utilizar as provas a seguir. A prova testemunhal, a ser colhida por meio de oitivas com as pessoas que podem confirmar a existência e o funcionamento do esquema criminoso. B. Interrogatório de investigados, respeitado o direito constitucional ao silêncio. Letra C. Acariação, em caso de haver contradição, entre depoimentos e testemunhas ou interrogatórios de investigados. D. Provas documentais, consistentes nos resultados de julgamentos do CARF e nos documentos que comprovem a movimentação bancária e fiscal dos envolvidos, além da quebra de dos sigilos de dados telefônicos. Letra E. Provas periciais, caso se torne necessária a realização de perícia contábil ou financeira nos documentos listados acima. Letra F. Interceptações telefônicas e telemáticas, nesse caso, com a devida e necessária autorização judicial, nos termos do artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal, no caso a comissão considere a necessidade de verificar desdobramentos do esquema criminoso. E, por fim, já nas conclusões, os resultados esperados. A partir das investigações com esta comissão poderá chegar com sucesso às seguintes conclusões que constituem o objetivo e, por conseguinte, os resultados esperados de nossos trabalhos a partir do plano de trabalho que ora apresentamos. Primeiro, formulação de propostas de responsabilização civil e criminal dos infratores, a serem encaminhada na forma do relatório final ao Ministério Público Federal. Letra B.
elaboração de sugestões e ações civis públicas de indenização ao erário pelos valores não recolhidos a serem encaminhados à Advocacia Geral da União e ao Ministério Público Federal. Letra C. Apresentação de projetos de lei de autoria da CPI que visem a aperfeiçoar o funcionamento das instituições e do sistema tributário nacional, com o cuidado de não esbarrarmos na reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Considero essa um item fundamental, que eu acho que já há uma grande convergência entre todos nós, que é a necessidade de uma reformulação para além daquela que vem sendo operada hoje. É bom que se diga, essas mudanças que estão sendo operadas e estão em curso hoje no CARF, já estão levando à renovação em 80% de parte, 80% dos conselheiros. Mas precisamos nós, a partir de um estudo de caso de vários países do mundo, ver o que podemos propor de modificação para tornar esse sistema mais ágil, que não é possível continuarmos a ter 8 anos, em média, o CARF, para votar um processo, e depois sem somar as instâncias anteriores e as instâncias posteriores que estão no Poder Judiciário, ou seja, 18, 20 anos para o julgamento de uma ação, e quando essa ação está prestes a ser julgada, a empresa geralmente entra no refis e recolhe aquilo de uma forma muito menor. Então, eu creio, e sou daquela, senador Pimentel, eu acho que vou sair daqui muito especialista, porque vou querer me dedicar muito à matéria e aprender muito com Vossa Excelência e com todos os nossos pares aqui. O Brasil talvez não precise de mais tributos. O Brasil precisa recolher os tributos que deixam de ser recolhidos. É não permitir com que os tributos previstos em leis continuem sendo desviados como são. E aí dizem, porque o sistema tributário é um sistema complexo. Exatamente, com esse objetivo. A complexidade é exatamente para propiciar esses tipos de ação. Então, acho que o trabalho que essa CPI tem é um trabalho, diria, gigantesco. É um trabalho gigantesco. E por isso, nosso caro e querido presidente, quero aqui concordar com tudo que o senador Otto falou a respeito de Vossa Excelência. Vossa Excelência tem tido muito cuidado para que a gente possa levar um trabalho conjunto, um trabalho coletivo. Não é? Então, nós, em momento nenhum, não devemos deixar, e nem nós provocar, e nem deixar que provoquem qualquer tipo de partidarização, porque nós estamos diante de uma questão muito maior do que isso, que é uma questão histórica, que tem laços profundos no Estado brasileiro, não é de agora, não, é desde a época em que o ouro era desviado através dos Santos de Pau Oco, é desde aquela obra, daquele período. Nós estamos diante dessa oportunidade. Então, é sobre isso que nós temos que investigar, é sobre isso que nós temos que estudar para fazer a apresentação das nossas propostas. E, por fim, encaminhamento à Presidência da República de minutas de projeto de lei cuja iniciativa sejam de exclusividade do Poder Executivo. É o relatório. Senhor presidente. Para discutir, passo a palavra ao senador Humberto Costa. Bom, em relação ao plano de trabalho, eu acho que ele contempla todos os aspectos que devem ser objeto de investigação dessa CPI. Segundo, acho muito pertinente a preocupação principal que Sua Excelência a relatora estabelece, porque eu acho que a maior contribuição que nós podemos dar ao país com essa CPI, mais até do que identificar quem sonegou, quem foi corrompido, embora esse seja o escopo principal, é nós darmos algum tipo de contribuição para que essa cultura de que o crime de sonegação é uma coisa aceitável socialmente, é apenas o exercício de uma certa esperteza, né, possa vir a ser mudada. Diferentemente do Brasil, onde quem sonega é apenas o mais esperto, o mais inteligente, ou é assim considerado socialmente, em outros países o crime de sonegação é entendido na sua dimensão, a de estar roubando da sociedade recursos que seriam aplicados em benefício da própria sociedade. Aqui se agrega o discurso cínico de, não, como os serviços públicos não prestam, então isso justifica que eu não contribua. E aí cria-se
aquele ciclo vicioso de quem vem antes e quem vem depois. Então, se nós tivéssemos, seja do ponto de vista de legislação, seja do ponto de vista do exemplo do que essa apuração possa levar, contribuirmos para a mudança dessa cultura, eu acho que o Brasil já ganha muito. Aí, com certeza, não seria tão necessário se está discutindo o tempo inteiro aumento de carga tributária, criação de novos impostos. Às vezes até é engraçado que os que mais são contra isso são os que mais sonegam os impostos, né? São os grandes capitalistas. Hã? Pois é. Então, eu acho que o relatório, a proposta de plano de ação deve ser aprovada da forma como está. Obrigado, senador. Passo a palavra ao senador Pimentel. Senhor presidente, senhora relatora, senhores senadores, eu quero iniciar registrando a qualidade do plano de trabalho, a dedicação da nossa relatora, Vanessa Graziottini, aqui apresentando um conjunto de itens que vai contribuir e facilitar o trabalho da nossa comissão. E tenho clareza de que nós deveríamos também, nobre relatora, incluir mais um item que tratasse das medidas legislativas, para que nós pudéssemos elaborar normas para a gente impedir essas coisas. Então, seria o item 7, medidas legislativas, elaborar estudos e projetos legislativos que venham aperfeiçoar a legislação, visando a impedir a prática dos delitos aqui investigados. Porque, ao mesmo tempo, senhor presidente, que nós estamos fazendo o processo de investigação, a nossa consultoria poderia nos fazer uma série de estudos e sugestões para que, ao término do nosso relatório, tivesse isso apresentado e transformado em projetos de lei aqui na Casa. Eu sou um daqueles que estou chegando à convicção de que o CARF precisa ser extinto, até porque é uma experiência única no mundo. E a jabuticaba é uma boa fruta, mas as outras experiências não são boas. Vamos ver o que existe mais atualizado nos países mais desenvolvidos, com as suas democracias consolidadas, que respeita o contribuinte e que assegura o Estado arrecadar sem perseguir ninguém. Aqui, da maneira que o CARF foi estruturado, e não faz apenas 10 anos, faz mais tempo, mudou só de nome nos 10 anos. Foi um sistema feito para achacar parte dos contribuintes. E esse processo nós precisamos, por fim. Sou um daqueles que entendo que a lei de arbitragem bem elaborada, com pesos e contrapesos, pode ser uma saída. Mas vamos ver o que existe em outros países para, a partir da experiência deles. E os erros que eles cometeram, a gente não venha a cometer nos passos seguintes. Por isso, eu pediria à nossa relatora que a gente incluísse um capítulo sobre isso, até para que a nossa relatora e o nosso presidente pudessem demandar junto à nossa consultoria. Quero registrar também de que até 2003, 2004, era comum no Brasil a palavra de planejador tributário. Graças a Deus saiu do nosso dicionário e do nosso linguajar diário esta palavra, fruto exatamente de todo um processo que está sendo construído no Brasil, independentemente do partido político, mas uma iniciativa de toda a sociedade para combater os deslizes, as corrupções e os ilícitos. E o papel dessa comissão, não tenha dúvida de que os nossos pares todos estão empenhados com esse compromisso. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a palavra do senador Pimentel e passo a palavra para o senador Donizete. Estou me boicotando. Bom, veio. Primeiro, parabenizar a relatora pelo trabalho, que é de uma qualidade extraordinária. Concordar com a emenda do senador Pimentel e falar rapidamente da minha compreensão, sabe, senador Pimentel, senador Ataíde, nosso presidente, nossa relatora Vanessa. O que fica claro para mim nessa questão do CARF, que é uma coisa que eu não compreendia bem,
é que ele é um daqueles instrumentos que a elite brasileira construiu para se proteger. Porque nesse modelo, o Estado, a sociedade já entra perdendo, porque é paritário. Se perder no Conselho do CAF, o Estado não recorre à Justiça. Ao contrário, se perder, o contribuinte é penalizado ali pelo ilícito ou pela ideia do ilícito, ele pode recorrer à Justiça. Então, a sociedade já entra perdendo nesse modelo. Então, ele só pode ser um aparelho construído para proteger aqueles que foram, ao longo da história, os exploradores, os sugadores das energias do país e do povo, para se proteger. Então, eu fico quase que com a convicção que esse modelo não serve, que a gente tem que construir um outro modelo. E essa questão da gente preparar a questão de medidas legislativas, eu penso, por exemplo, naquilo que for possível de simplificar cada dia mais a relação do contribuinte com o aparelho do Estado, que facilite a fiscalização, facilite a operação disso, é muito importante. E todas as medidas legislativas que a gente puder pensar, sou de acordo e me proponho estar imbuído a trabalhar nisso com o conjunto dos senadores aqui da comissão e com as equipes técnicas. Obrigado. Agradeço, senador Donizete, e vou fazer só um breve comentário, porque a nossa senadora está atrasada para um compromisso. Senadora Vanessa, nossa relatora, primeiro eu quero lhe parabenizar, porque o espaço tão curto de tempo, Vossa Excelência, em poucas páginas, disse tudo. Ficou faltando, que Vossa Excelência até disse verbalmente, mas não colocou no papel, e o senador Pimentel bem colocou, que é o item 7, que é a medida legislativa. Mas eu quero fazer um comentário muito rápido aqui, onde Vossa Excelência coloca que nós não devemos requentar, nós não devemos usar essa figura de linguagem pleonasmo, subir para cima, descer para baixo, que é o que, lamentavelmente, está acontecendo em outras CPIs, inclusive hoje na Câmara, não é? Tudo aquilo que já foi visto pela Operação Lava Jato está sendo requentado aqui na casa. Então, o tempo é muito curto e nós não podemos perder tempo, e Vossa Excelência colocou que nós, então, não pretendemos ficar requentando coisa que já aconteceu. Vossa Excelência falou sobre a responsabilidade desses conselheiros e conselheiras indicados pelo sistema financeiro e pelo sistema dos contribuintes em geral. E aí mencionou, inclusive, uma lei, mencionou também um artigo 327 do Código Penal, onde eles têm responsabilidade penal. E aqui eu até fiz questão de pegar, senador, o artigo 70 da nossa Constituição Federal, parágrafo único, te diz: prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais a União responda ou que, em nome desta, assuma a obrigação de natureza pecuniária. Então, salvo o melhor juízo, estes conselheiros também estão aqui, incluído a sua responsabilidade na nossa Constituição Maior. E passo a palavra, então, para Vossa Excelência, senadora Vanessa Garotinho. Senhor presidente, a princípio a ideia era oferecer vistas ao relatório, mas o programa acho que nós já podemos aprovar. Eu quero acatar a sugestão do nobre senador Pimentel e dizer que a gente vai promover uma pequena mudança na apresentação. Eu creio que ficaria melhor o item 1, introdução, item 2, investigações. E no item 2, o que seria item 2, delimitação do objeto da investigação, item 3, da estratégia da investigação, ficaria item 2, investigações, item 2.1, delimitação, item 2.3, estratégia, ou seja, todo o item 2 é a investigação. O item 3 passaria a ser a parte das medidas legislativas, aí eu peço a colaboração do senador Pimentel para que a gente possa fazer uma redação que eu considero uma parte muito importante isso. E, por fim, o item 4 são os resultados esperados. O que é 6, ficaria item 4, resultados esperados, e fecharíamos o relatório
dentro desse conteúdo que eu acho que nós já podemos encaminhar a voto hoje, senhor presidente. Pois bem, então vamos colocar em votação o plano de trabalho que a nobre relatora nos apresentou hoje aqui. Os senadores e senadoras que aprovam o plano de trabalho permaneçam-se como se encontram. Aprovado. Eu vou sair com o meu. Tá. Coloco também em votação a ata da terceira reunião. Os senadores e senadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovada. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Uma boa tarde a todos. Um bom dia, não é?